Eu peguei, galera, um cenáriozinho bem específico para a gente tentar entender o X9. Vou tentar desenhar da melhor forma possível para ser bem didático para vocês com calma. Lá no finalzinho, a gente vai tirar dúvidas, não se preocupem, tá? Hoje vocês vão aprender o que é o X9 aí. Show de bola? Bora então? Seguinte, galera. X9. Chegou. Nessa jornada de tape reading, fluxo, né? Porra, você vai tentando achar ali padrões de comportamento no mercado. Legal? E aí muitos movimentos eu acabava perdendo. Como por exemplo, abriu aqui? Tá aqui, ó. Como por exemplo, deixa eu colocar aqui de uma corzinha mais clara. Mercado de alta. Então, vinha subindo, sei lá, vou deixar aqui, ó. Tinha uma resistência, certo? E o mercado estava trabalhando aqui embaixo. E ele vinha subindo, rápido, forte, pá. E eu queria comprar quando ele passasse dessa resistência. Só que ele chegava com amplitude de movimento grande e eu não conseguia comprar. Por quê? Porque eu estava comprando no topo. Eu falava, caramba, como é que eu vou conseguir fazer essa compra? Ou outro movimento. O mercado estava em uma lateralização. Legal? Lateralização. Sei lá. Fundo do 10 no suporte, com topo do canal no 20. Eu vou colocar aqui, ó, só em branco, que eu acredito que deve dar para vocês verem melhor. Deixa eu abrir aqui, ó. Aí, para vocês poderem ver melhor. Então, nós estávamos ali, ó. Eu via uma lateralização no mercado. Quem nunca? Mercadinho ali consolidado. Consolidado. Legal? Trabalhava. Batia lá no topinho do canal, batia no fundo. Batia no topo, batia no fundo. Batia no topo, batia no fundo. E aí você não sabia, você não queria atuar dentro do canal. Você fala, poxa, a chance de eu comprar aqui e ele romper agora é muito grande. A chance de eu vender aqui e ele romper é muito grande. Então, não atua dentro do canal. Muita gente gosta de atuar no canal. Perfeito. Tá? E o X9 até ajuda para quem vai atuar fora do canal também. Para ter acessibilidade de quando tem que correr. Legal. E como é? E aí o mercado fazia assim, ó. Rompia. Rompia sem mim e eu não conseguia pegar a operação. Falei, caramba, eu preciso achar algum padrão de comportamento dos players que me define quando vem romper. Um dos principais padrões, que eu já falei várias vezes, e vocês não têm noção de quanto é importante, é uma coisa muito simples. A galera da mentoria jamais me deixará mentir. É o próprio preço do mercado. O próprio preço vai falar para vocês do possível rompimento. Ó, o rompimento está chegando. Por quê? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Se o fundo do canal é a 10, o mercado já está fazendo de vez em quando um 9,5, subiu. Um 9, subiu. Então o preço já está quase caguetando o rompimento. Certo? Então, um é o preço. E o outro, a gente pode dizer, começar a falar do X9, que o outro é lote. Tá? Normalmente, quando a gente vai ver uma agressão, a gente vê a quantidade, certo? A corretora e o preço. Tá? A corretora, galera, eu não ligo muito. A corretora eu não ligo muito. A quantidade, para mim, ela é interessante de 50 para cima, que é lotes institucionais. A corretora eu relevo bem pouco se for aquele player ativo no mercado, mas não esquenta com isso para não complicar, tá? E o preço, obviamente, que vai dar a sequência do movimento. Beleza? Tranquilo até aqui, galera? Então, o X9 eu uso ele muito nesse rompimento de lateralização. E às vezes, galera, não é aquela lateralização de horas. Às vezes é uma briguinha sinuosa de 5 minutos. Mas ela já te fala, ó, tô rompendo. De uma forma bem simples. Ou aquele tradezinho
da amplitude de movimento que está querendo romper e você queria comprar, mas você não compra. Então, vamos ver a melhor característica dessa compra. Galera, eu separei um replayzinho bem simples para vocês. É esse aqui? É. Esse aqui eu já tinha deixado até no jeito, tá? Vamos ver. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu peguei um replayzinho, tá? Deixa eu só ver se ele tá no começo, tá? Eu coloquei para ajudar muitos, tá? Para ajudar. Eu coloquei até um gráficozinho aqui do lado, ó. Só para vocês conseguirem acompanhar. Muita gente não vai olhar essa tela e ainda vai ficar na dúvida. Então, para deixar o mais intuitivo possível, eu deixei um grafiquinho aqui do lado. Tá? Antes de continuar, só uma coisinha. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, beleza? Vamos lá? Que rufem os tambores. Quanto suspense, o pessoal já não aguenta mais suspense. Ó, legal. O X9, ele tem um contexto antes. Já que é uma lateralização ou amplitude de movimento, vou tentar sempre traduzir o que a gente está vendo. Então, eu tenho um mercado que ele está consolidado. Tá vendo? Ó, ele faz venda 42. Então, venda 42, ó, forçaram venda aqui para baixo. Ele faz venda, ó, até 37, que ele bate aqui, ó, 37. Compradores, ó, compram, ó. Vamos ver até onde eles compram. Opa, volta mais um, paga tudo. Ó, eles compram, ó, até o 45. Aí o mercado empurrado depois até o 37. Então eu tenho uma consolidaçãozinha aqui dentro. Você vê, ó, mercado, ó, grafistas, você vai ver ainda pior, ó. Só pavio. Pavio para cá, pavio para lá, ó. Pavio, pavio. Só pavio. Galera grafista que acompanha os candles, sabe que pavio já mostra ali muita indecisão no mercado. Para deixar intuitivo para todo mundo. Os últimos movimentos foram o quê? Foram compra. Os últimos movimentos foram compra. Compra 38, 39, 39, 40. Estão ganhando essa briga? Então, em teoria, João Kleber, para. Em teoria, seria uma compra. Mas lembra a live de ontem? Isso a gente já viu ao vivo hoje. Lembra a live de ontem? Se eu tenho uma resistência a 44, 45, eu não posso comprar a 42 porque o meu risco-retorno é ruim. Se eu vou aqui pegar 3 pontos, eu vou estopar abaixo da onde? Abaixo aqui, ó, do 37. Então eu vou perder 5 pontos e vou ganhar só 3. Lembra, o risco-retorno é ruim. Então por isso que a gente não compra aqui ainda. Certo? Isso é a live de ontem. Você vê que tem toda uma linha de continuação? Beleza, solta o play, Léo, e vamos ver devagarzinho. O replay está um pouco acelerado, mas eu vou pausando, tá bom? Não se preocupem. Então a gente tem um mercadinho brigando a 40, ó, saindo bastante lote, não se preocupe, eu vou pausando nas horas melhores, tá? Vou ficar até aqui desse lado, ó, para vocês irem acompanhando, tá? Ó, pausadinha, brigando 39 ainda, tá? Não saiu lote ainda. Não se preocupa, entenda o contexto antes, para você ver como é que o X9 funciona. E eu vou até falar a diferença de X9, Setup Gláucia, que vocês já conhecem também. Deixa o mercadinho trabalhar, ó, 37, ó, pausa, Léo. Você vê, ó, o mercado vem até um 36. Ó, acabaram de comprar 40. Não estava me dando compra 40? Por que a gente não comprou? Por causa do risco-retorno. Você teria estopado essa operação. Mas o risco-retorno não deixou você estopar, porque você sabia que não era uma operação boa. Então você vê que o mercadinho está consolidado, os caras compram, o mercado cai. Os caras vendem, o mercado sobe. Certo? Legal. Ó, bater ele até o 35, venderam doleta até o 35, ó. Ele já volta 38. Ele já volta 38. Tá chegando o X9. Tá chegando. Tá chegando o X9. 41, 40. Ó, pausa, Léo. Vamos pausar, não vamos devagarzinho. Ó, eles tomaram, ó, bateram o dólar até o 38 e já volta para cima do 40 de novo. Vamos comprar dólar a 44? Resistência a 45. Mercadinho, canalzinho, aqui um canalzinho grande aqui dentro. Bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe. Não dá para me fazer nada ainda. Mas a gente tá na onde? Tá ali na trincheira. Tá ali só esperando a melhor movimentação. 44 negócio. Ó,
Grafistas, ó, consolidação. Opa, consolidação, deu uma esticadinha, mas ainda não saiu da consolidação. Ele ainda tá na consolidação, ele tá no topo ali. Não precisa de volume de price. O X9 você não vai ver no volume de price, tá? Você vai ver ele aqui no Times, mas não se preocupa não, é bem simples, tá bom? Não se preocupa aí. Ó, pausa. Tá vendo, ó? Tomaram doleta, ó, até o 45. Vamos lá, vamos desenhar para vocês. Tomaram doleta até o 45. Então você vê aqui, vamos comprar. Caiu. Vamos vender. Subiu. Então não tem atuação aqui dentro ainda. Quero que vocês vejam o melhor momento da atuação. Vai, Léo. Aí o mercado fica brigando. 43, 42, 41, 43, fica brigando. Comprador 44. Presta atenção, o contexto ele é importante. Ele é simples, é só detectar a lateralização. Ó, tomam até o 47 de novo. 47, vai aí. Já voltam. Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, galera. Lembra que eu falei que o mercado de dólar estava numa consolidação? Certo? Consolidou. 35, 45, 36, 47. E ficou aqui, não ficou? Aí ele, na verdade, o topo da consolidação era 45, né? 45, 36, 46, 43, 35. Então ele ficou aqui. Aí ele fez um 47. Passou um pouquinho. Lembra que eu falei que um dos principais marcadores para mim é o próprio preço? E o preço falou preço falou 47. Então já passou um pouquinho. E na volta o cara vendeu. Na volta os caras venderam. Os caras venderam, galera. Volta um pouquinho, aí. Lateralizou, rompeu. Quando rompeu, pum! Os caras venderam no topo do canal. No topo do preço. Mercado caiu? Não. Senhoras e senhores, a partir desse momento, sejam muito bem-vindos ao X9. Esses dois caras que venderam no topo do canal e não derrubou, eles são X9. Porque o topo do canal, a partir desse momento, formou-se um suporte. Eles caguetaram o rompimento que vem à frente. É muito simples. Sempre esteve debaixo do nariz de vocês e vocês não viram. Vou repetir. Canal. Lateralizou, rompeu, às vezes nem precisa romper. Aqui ele deu uma rompidinha. Na volta, os caras não conseguem colocar de volta para dentro. Vendedor tá aqui forçando para baixo. Comprador tá aqui forçando para cima. Quando chegou aqui acima, o cara falou, vai voltar. O mercado falou, não vai não. Não vai descer ninguém. Presta atenção agora na reação do preço. Os caras venderam a 44, 44 e um grande lance do X9 é, legal, venderam, conseguiu derrubar? Não. Ou sim, vamos ver, venderam 44,5, 44. Aonde segue o mercado? 44. Não derrubaram o topo do canal. Não derrubaram. A galera, o Célio falou, pensei que o X9 era um comprador. É sempre ao contrário e você nunca imagina. Ó, 44, 44, nota que na hora que ele faz, pá, 45, eu pago. Na hora. Pago a 45. Mas detalhe, esse é um dos X9s. O outro vem à frente. 44, 45. Você nota que eu já pago na base, ó, 44, 45. Galera, onde está o risco retorno nessa operação? Vamos pensar agora? Legal. Vamos ver a aula de ontem. 45, paguei. Vou fazer parcial aqui para cima, não tenho suporte. Desculpa, eu não tenho resistência. O mercado tem que andar. Se esse mercado voltar para baixo do 43, eu vazo. Stop loss de 4 pontos,
gain, sei lá onde está. Melhor o risco-retorno, né? Tá travado, virou suporte, os caras venderam, não derrubaram. Esse é o X9 do momento. Solta o play e vamos ver o outro agora. Já pago a 45 na hora, já travo o meu stop loss, não pode voltar para baixo do X9, porque senão não é X9, senão não caguetou nada. Caguetou a fita errada. O mercadinho já começa a acelerar o seu movimento. Mas presta atenção. Presta atenção. A nascente do movimento vocês acabaram de ver. Quem caguetou está na cara de vocês. Sempre esteve e vocês nunca viram. Por isso do X9, ele caguetou o rompimento para vocês. Então, depois de uma lateralização, o topo, o cara vende, o mercado já não volta para a lateralização, você fala, isso é feito todos os dias ao vivo. Isso eu faço todos os dias ao vivo com vocês. Só que vocês não percebem. A partir de hoje, vocês vão ver exatamente o time de entrada. Tem time mais gostoso? Olha o mercado. Eu paguei a 44, já foram 10 pontos. Já foram 10 pontos. Mas acabou? Não, espera um pouco. Espera um pouquinho. E depois desse daqui tem um outro para vocês verem ainda. Aí o mercado vai lá, ó. Repara que eu vou subindo o meu stop gain. Você vai reparando o fluxo, certo? E eu vou subindo o stop gain, ó, de acordo com o próprio... Opa, deixa eu só arrastar aqui para baixo. De acordo com o próprio final de movimento. Ó, parou o final de movimento aqui, eu já trago o stop gain aqui abaixo, ó. Que eu não sou bobo. Ó. O mercado vem, 57. Mas espera aí. Você acha que acabou? A live de ontem foi risco-retorno. É pegar mais quando você pode. Vamos tentar pegar um pouquinho mais ainda? Como é que a gente pega mais desse mercado? Tem X9 no meio do caminho. Tem X9 na amplitude de movimentação. Lembra que eu falei, puta, eu quero pegar essa compra. Como é que eu pego essa compra no topo do movimento? Vamos ver. Como é que... Porra, Léo, como é que... Eu vi muito essa semana e semana passada. Léo, como é que você vai comprar esse topo? Porque eu tava vendo X9. Presta atenção no que eu faço aqui. O que eu faço aqui, galera? O mercado, galera, subiu do 44. Ele subiu até o 61. Chegou no 61, o que os caras fizeram, galera? Venda. E o mercado caiu, galera? Na hora que eu percebi que os caras venderam e o mercado não caiu, o que eu fiz? Paguei. Por quê? Porque subiu, tenta cair, não cai. O que tem que fazer? Então você imagina agora. Eu quero comprar um rompimento do 60. Aí o mercado vem do 44 até o 60. Você fala, caralho, eu vou perder essa compra, porque puta, eu não posso comprar esse topo. Só que veio o que você precisa. O X9. E muitas vezes a galera fala, Léo, vai vender esse rompimento aqui para baixo? Vai vender esse rompimento de mínima? Vai vender o rompimento do 20, o rompimento do 10? Eu falo, eu vou. Se tiver o X9. Vai comprar, Léo? Vou. Se tiver o X9. Cara, se eu tô zerado nesse trade, eu consigo fazer uma entrada. Se eu tô comprado, é um médio para frente. Presta atenção no que o mercado faz quando os caras compram. Presta atenção. Ó, os caras vendem a 60. Eu já fiz a comprinha a 61, tá? Já fiz a comprinha, já mando a parcial para 64. Ó. Tchau! Já manda a parcial para 64. Mercado, ó, respeitando os 60. Você vê que os caras vendem, ó, presta atenção. Você vê que os caras vendem a 63, o mercado a 65. E aí eu tenho que continuar acompanhando o mercado. Comprador 64, 65, 64, 66. Pausa. E aí você vê que o mercado continua a 65, 66. Então aqui parou o movimento. Aqui ele teve dificuldade de subir. Então aqui é meu alvo. Aqui é para pôr dinheiro no bolso. Aqui é para soltar contrato. Acabou o trade. Agora eu pergunto para vocês. Léo,
No replay é fácil. Eu quero ver você fazer ao vivo. Esse trade foi feito ao vivo. Esse trade nós fizemos ao vivo na segunda-feira. Eu e vocês no YouTube. Eu vi o X9, eu paguei, fizemos um movimento e pegamos com médio para frente tudo. Então, é um trade feito na prática. Não é mimimi, no replay é fácil. Fizemos ao vivo. Galera, dúvidas até aqui do X9? Dúvidas até aqui? E aí, galera, ó, eu trouxe um outro exemplo aqui, ó, parado, só para vocês entenderem. É realmente um exemplo parado. Ó, tirei a foto aqui hoje. Hoje, isso aqui é de hoje. De um Times em Trades. Isso aqui é uma foto de hoje. De um Times em Trades. Quem é o X9? Tá na cara. Vamos interpretar o que acontece? Meu Times em Trades rola de baixo para cima. Então aqui são os primeiros negócios que saem. Certo? O que acontece? Vamos lá? Vendedor a 13. Vendedor a 11. Vendedor a 10. Vendedor a 9. E o mercado nada de conseguir cair. Do nada, entra dois compradores. Renascença e JP tentam colocar o mercado para cima. Na hora o mercado falha. Na hora o mercado não vem. Na hora o mercado não vem. E aí, ó, já começam a pagar para baixo. Já começa a forçar. Numa dessas, você já tá ligeiro. Se os caras compraram a 9, você já paga 8. Você já paga 7. Pior dos hipóteses, paguei a 7. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bola, bola. Rápido. Com fluxo ao seu favor. Esse exemplo é de hoje. Finalzinho de tarde agora. Tirei para vocês. Dúvidas, galera? É simples. Você tem algum parâmetro para esse X9? Eu falei. São dois parâmetros simples. Um é o preço e o outro é a quantidade. A quantidade, para mim, ela tem que ser pelo menos de 5. Não dá para fazer regras. Às vezes esse X9 nós vai ver de 20 em 20. Nós vimos esses dias atrás o X9 de 20 em 20. Ele comprou 20, comprou 20, comprou 20, comprou 20, comprou 20. 2, 4, 6, 8, 10. Ele comprou 100 lotes sem você ter visto. E ele foi um X9 porque a gente viu ele. Mas você vê, ele comprou 100 lotes. E a gente viu ele. Então, tem que ser lotes institucionais, pelo menos de 50 lotes. E o preço formou suporte, tenta colocar para cima, o mercado não consegue, tem que dar a continuação de movimento. Vocês conseguem perceber, galera, o desespero desses caras? Que, formou suporte, vou comprar. Pum. E carai. Vou comprar de novo. Pum. E carai, não subiu. Vomita, mano. E vomita junto com vocês no melhor time de entrada. O cara pagou X9, você já paga na cabeça na hora. Isso acontece todos os dias. Em vários momentos do dia. Por isso que vocês têm que entender contexto. O contexto. Lateralização. Saiu da lateralização, voltou, ou até no topinho aqui, ó. Que aqui é o fundinho do suporte. Vendeu, 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 não caiu? Pá, já dá aquela esticada. Amplitude de movimentação, esticou. Mas aqui no topo os caras não estão vendendo. Estão vendendo, não está caindo? Pá. Rompimento de mínima. Veio rompimento de mínima. Pá, 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 pá. Não vou vender. Pum, rompeu. Rompeu, voltou. Na volta os caras compram, 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 compram. Pau! X9 tá aqui, ó. No próprio compra, compra, não sobe. O X9 tá na cara de vocês o tempo todo. Só você não viu. Galera, não tem melhor time de entrada depois que eu entendi esse operacional simples.
Dúvidas? Dúvidas, galera? X9. Me dê as dúvidas agora para a gente dar continuação. Léo, como deixo... Cadê? Dúvidas. Léo, o X9 é composto por vários participantes. Quando agride o mercado, passou. E está passando rápido as dúvidas. Está passando rápido as dúvidas. Preencha a aplicaçãozinha lá, Roberto. O X9 é composto por vários participantes. Quando agride o mercado, ele não desloca o preço para baixo do topo. Você pode... Peraí, Bruninho. E subir os stop gain usando o saldo do Superdom. Tá. Legal. Deixa eu colocar o vídeo aqui. Legal. Uma das formas, se eu não me engano, a dúvida era sobre o saldo da agressão aqui, tá? Legal. Sobre o stop gain. Então, temos duas formas de dosar o stop gain. Estou comprado nessa movimentação. Quer ver? Eu vou até trazer um pouquinho o vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo trazer ele um pouquinho para cá. Para vocês verem bem aqui, ó. Sobre o stop gain e o X9, ó. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? Pode ser aqui. Eu tenho, ó, uma mínima de movimento, tá vendo aqui, ó? 63,5. Então eu posso deixar no stop gain a 62. Beleza? Só que o mais gostoso é proteger o stop gain. Se você pensa o seguinte, isso tem que ser muito intuitivo. Se venderam e não caiu, eu posso ficar comprado. Se venderam, caiu, estão conseguindo levar. Estão conseguindo levar. Então, por exemplo, você nota que venderam aqui, ó, 60, 60,5, 61. Então, aonde é a melhor forma de deixar o stop gain? Abaixo. Qual foi o menor movimento? 60,5. 60,5. A melhor forma de deixar o stop gain é abaixo dele. Então, eu posso deixar na mínima de movimento, mas isso não quer dizer que ele vai respeitar. Eu posso deixar aonde formou o suportezinho. Só que eu dou um spread, tá vendo? Porque o mini ele é errático, o mini pega a gente. Então, pode ser que vá lá, pum, pegue e não caia. Então, eu deixo abaixo do lote, porque aí eu protejo o meu stop gain por causa do X9. Então, o nosso menor time de entrada, aqui, ó. O nosso menor time de entrada aqui, ó. Lá na base, lá, quando a gente pagou lá embaixo, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não comprei, ó, não veio o X9 lá no início do vídeo, ó. 44,5, 44. Então, o mercado não pode perder, senão não é X9. Então, o meu stop loss vem abaixo, porque está protegido. O meu stop gain é a mesma coisa. Tela para espirrar, desculpa. Beleza? Dúvidas, outras dúvidas. Então, o stop gain tem que estar protegido por um fluxo ou pela mínima de movimento. De preferência o fluxo, se você não tiver mínima de movimento, tá? Que mais? Cadê as dúvidas, galera? Parou o chat, Bruninho? Meu chat do YouTube acho que tá parado. X9 igual setup Gláucia. Legal, perfeito. A galera fala, mas Léo, o X9 setup Gláucia não é a mesma coisa? Não. Sabe por quê? Porque se fosse a mesma coisa, galera, lá no início do vídeo, ó, se fosse a mesma coisa, isso aqui, ó, é um setup Gláucia. Isso aqui é um setup Gláucia, que os caras compram 38, 39, 39, 40. Não vamos entrar no mérito do setup Gláucia para não confundir a galera. Isso é o setup Gláucia. Os caras compram, o mercado não sobe e cai. Tá, mas qual a diferença? Eles estão caguetando a resistência, não o rompimento dela. Porque muitas vezes, galera, o mercado não está em canal. Você sabe onde está o suporte e resistência. Você não precisa de um cara para falar onde está a resistência. Você precisa de um cara para caguetar aonde ele vai romper. Então, novamente, setup Gláucia cagueta não, setup Gláucia ele fala, ele me dá o suporte e a resistência. Tá, mas eu estou em canal, eu sei onde está suporte e resistência. Então eu preciso de um cagueta, de um X9 para o rompimento. É contexto de mercado, galera. É entender a diferença entre um e outro. Ficou mais claro a diferença entre um e outro?
E só lembrando, galera, enquanto vocês vão mandando mais dúvidas, Bruninho, acho que o chat tá parado, a galera parou de falar, parece? Cadê, galera? X9 é para rompimento. X9 é para rompimento, é rompimento do canal, é rompimento de mínima, é rompimento da amplitude de movimentação. Então, acho que eu espirrei agora com o microfone ligado mesmo. É do rompimento, vamos lá, amplitude de movimentação. Você quer pegar esse movimento, mas você só vai pegar se tiver o X9. Veio o X9, você pega. Eita, deu vontade de espirrar. O que mais? Perguntas sobre o X9, galera. Outras perguntas a gente vem tirando amanhã nas lives, tá bom? Mais 2 perguntas, vai. Isso é uma absorção? Não, não é uma absorção, tá? O Buder perguntou, eu queria saber o preço. Cara, não se importa, você não vai pagar nada por preencher a aplicação. Preenche e dentro da aplicação tem o preço. Se você começar a preencher ela, você vai ver o preço. E aí lá vai falar, ó, você gostaria de investir esse valor? Aí você dá o sim ou não lá. Beleza? Dentro da aplicação tem o valor, é só você querer responder. Beleza? Galera, dúvidas sobre X9? X9 é 1 ou 2 players? Não interessa. Quanto mais, melhor. Novamente, você não pode cagar regras dentro do tape reading, tá? Você não pode. Mas quanto mais, melhor. Aqui, ó, coincidentemente ou não, ó, eu tive, cadê? Deixa eu jogar o replayzinho aqui pra frente. Coincidentemente ou não, ó, vamos lá, aqui eu tive 2. Se fosse só 1, me dava, só que com menos relevância. Você entendeu? Que quanto mais lote, mais relevância me dá. Quanto menos, menos relevância. Isso é a convicção que você tem naquele trade. Tá? Então não cague regras. O link tá errado? Eu acho que não, hein, Júnior? Dá uma confirmada. Você tem 3 links, ó. Você tem um passando dentro do chat, um fixado na parte de cima do chat e o outro tá na descrição. Galera, dúvidas sobre o X9. Tem bastante gente perguntando exaustão, saldo da agressão. Vamos matar X9? E essas outras a gente vai tirando nas lives durante o dia. Beleza? Léo, alguma situação que o X9 não funciona? Cara, é uma estratégia como qualquer uma outra. Ela te dá o melhor time de entrada na operação. Falha. Mas ela tem uma puta assertividade. Sabendo exatamente o contexto, cara, é lindo. Raramente falha um X9. E eu vou provar para vocês, porque a gente vai operar isso ao vivo daqui para frente. Então não... eu falo, ó, setupzinho aqui, ó, boa sorte, galera. Não, a gente vai aplicar essa bagaça todo dia. Isso eu tenho muito orgulho. De falar e mostrar. X9 tem uma quantidade? Barclay? Não. Mas eu tinha falado, lembra? Que era quantidade e preço. A quantidade tem que ser institucional, pelo menos. De 50 para cima, ou se for um player tomando 20, vai ser maior que 50 da mesma forma. Caguetou que não consegue cair. Aí você tem que estar de olho aqui, times and trades. Vai lá, mais uma dúvida para a gente matar. Vou pegar uma boa aqui. Ó, podemos dizer que o X9 aparece no topo do pullback? Não, Antônio. Para matar essa daqui agora, hein, Antônio? Para não ficar dúvida. Ó, Antônio, presta atenção. Temos... Uma coisa é, Antônio, na amplitude de movimento, vende, não cai, você já compra porque formou X9. Ele tentou cair e não conseguiu. Beleza. Agora presta atenção, Antônio. Lateralização. Bateu. Ele está no topo do canal. No topo do canal, entra a venda. Vamos lá, vai ficar bonitinho para vocês. Entra venda e não cai no topo. Então ele caguetou que o rompimento está vindo.
porque ele já não caiu mais. Então, daqui para cima, você tende a ter um movimento de alta. Isso pode ser no topo, isso pode ser no fundo do canal e na amplitude de movimentação e muitos rompimentos. Rompimento de máxima e de mínima, puta, reparem nisso, galera. Reparem, você não tem noção de quanto isso é interessante. Mínima. Mínima. O mercado tá aqui, galera, na mínima. Pertinho da mínima. O mercado tá aqui, ó. Pá, caiu, pertinho da mínima. Quando ele chega aqui na mínima, chega vendedor. Chega vendedor na mínima. Os caras começam a comprar. Compra 10, compra 11, compra 10, compra 11. E o rompimento é, sei lá, 8. Compra 10, compra 11, compra 10, compra 11. Eu já fiz várias vezes ao vivo. A gente vende pertinho da mínima. Caralho, você vai vender nesse fundo, mano. Eu vendo nesse fundo e faço um médio para frente na mínima ainda. Já fizemos várias vezes isso. Porque o X9 apareceu na mínima. O cara comprou e o mercado não subiu. É onde tem a diferença entre um setup Glaucia e um X9. Bora lá. Vou mostrar uma condição muito interessante para vocês. Aqui, ó, olha a máxima do dia onde tá, ó, a 16, tá vendo? E se vocês notarem, muitas compras, ó, 13, 13, 14, 14, 12, 12, 11, 11. E o mercado aqui no 11, certo? Muitas compras, obrigado, Jorge. Muitas compras e o mercado não evoluiu. E aí, o que a gente precisa para conseguir pegar esse rompimento? Quem é o cagueta do rompimento? Quem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar o play, eu vou fazendo e pausando, tá? Eu vou mostrando, os replays tem momentos que eles estão um pouco mais rápidos, mas eu vou fazendo e pausando para vocês poderem ver direitinho, tá bom? Não se preocupem, ó. Vou dar o primeiro play. Vai play? Aí foi play. Ó. E aí o mercado vem, ó. Nota que o mercado, ó, vem pro 10, tá vendo? Nota que o mercado vem pro 10. Ó, nota, ó. Bradesco compra 12. Eu não vou pausar muito, senão não dá tempo da gente ver tudo, tá bom? Ó, mercado 10, 12, 11, tá vendo, ó? O cara comprou, galera, Bradescão comprou a 12, ó. E o mercado ele não consegue evoluir. Pá, 12. E ele não consegue. Mas olha que legal. Nota que entrou um cara da Ideal. Pausou? Aí, foi. Nota que entrou um cara da Ideal, ó. Deixa eu pausar. Nota que entrou um cara da Ideal. Tá vendo? Ideal IC6. Então, qual que é a condição que a gente tem aqui? O mercado tenta subir, presta atenção. Tenta subir, tenta subir, tenta subir, tenta subir, tenta subir, tenta subir e não consegue. Certo? Ele tem uma dificuldade. Só que na hora que ele vai para cair, ele não consegue cair. Por que você sabe que não consegue cair? Porque os caras venderam a 11. Se os caras venderam a 11, não tinha que derrubar o mercado? E por que não derrubou? Então, esses dois caras aqui, eles são o X9. E nota que o preço já vai direto para o 13. Eu vou voltar um pouquinho, ó. Deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho, ó. Ó. E nota, a hora que entra o preço, a hora que entra os lotes dele, o que o mercado faz? Ó, 11, 11,5, ó o mercado, ó, presta atenção, na hora que entra o X9, ó. E não está acelerado, esse foi um movimento real de X9. X9 é um movimento de rompimento rápido, isso é um tesão para pegar rompimento, galera, isso é um tesão. Beleza, anota o preço do rompimento graças ao X9. Foi o primeiro setup.